noite, meus irmãos. Muito feliz em estar aqui com vocês no nosso encontro semanal. Encontro esse que agora chamamos de evangelioterapia. Por que evangelioterapia? É porque é um encontro familiar, o nosso evangelho no lar, onde a gente abre as portas do nosso lar para que Jesus e toda a equipe espiritual se faça presente para abençoar o nosso lar e todos aqueles que ali se encontram. E hoje a gente escolheu um tema super bacana para conversar com vocês. Mas antes, como a nossa irmã Salisa propôs, a água fluidificada. Vamos ter sempre conosco a água fluidificada, porque a espiritualidade vai depositar ali o remedinho necessário para cada um de nós. E também, nesse instante, eu gostaria de convidar a todos, que fechemos os olhos. E ao som dessa música, tranquila, serena, vamos convidar todos os nossos irmãos familiares, os nossos amigos espirituais. Vamos convidar Jesus para se fazer presente conosco nessa terapia de bênçãos, nessa terapia de paz dentro dos nossos lares. Que cada cantinho do nosso lar, nesse instante, receba bênçãos, luz. E que nesse instante, todos aqueles que pairarem pelos nossos pensamentos, nesse instante, que estão doentes, que estão necessitados de oração, possa receber do mesmo jeito que estamos recebendo agora. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, então hoje, dentro da nossa temática de terapia do Evangelho, nós vamos trabalhar um tema muito interessante. Se chama empreendedorismo espiritual. Bom, aí, de repente, tem muita gente que vai falar assim, nossa, a Abigail vai falar de vendas, o que ela vai falar? Não, eu vou falar sobre o maior empreendimento de Deus, que são seus filhos. Seus filhos, nós, filhos de Deus. Então, eu, Abigail, você que está aí do outro lado, escutando amorosamente esse evangelho, é um empreendimento divino. E nós vamos entender um pouquinho, nesses poucos minutos de evangelho hoje, o quão é importante esse empreendimento, que Deus deixou aqui na Terra. Será por que Ele nos deixou exatamente no planeta de provas e expiações? Tá? Então, mediante tanta dificuldade que a gente está vivendo, essa pandemia que a gente está vivendo, a gente foi convidado a se empreender de alguma forma. Mas antes de falarmos sobre o nosso tema, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já agradeceu a Deus por essa pandemia que nos assola? Não? Abigail doida? Não. Reflita, vocês vão perceber ao final desse evangelho o quão é importante tudo isso que nos assola nesse momento. Lógico, o medo, temor, dificuldades pairam sobre nós nesse instante. Quantos de nós perderam seus empregos, tiveram seus salários reduzidos, viram, de repente, tantos problemas se acumularem um atrás do outro, e agora vem Abigail e pede para agradecer a Deus por essa pandemia? Sim, porque nós que estamos encarnados aqui no nosso planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, a gente precisa de alguns empurrões divinos. E o Evangelho, ele traz para a gente toda a receita maravilhosa, todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus estão contidos aqui. E quando a gente fala sobre a questão de religião, muita gente não aceita. Então vamos falar de Jesus, porque Jesus é o nosso irmão, mestre e governador da terra, e ele foi o maior empreendedor que já habitou aqui na terra. Ele ensinou através de parábolas muitas coisas que até hoje a gente não aprendeu. Uma parábola
a parábola dos talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, por que eu vim falar de empreendedorismo espiritual para vocês? Olha, Jesus, quando trouxe a parábola dos talentos, ele quis dizer que a gente multiplicasse os talentos. Muitos ainda acreditam que esses talentos significam moedas. E o que acontece? Quando eu falei para vocês que a gente tem que agradecer a Deus esse empurrão divino chamado pandemia, é justamente para a gente perceber que tudo isso que está nos acontecendo é uma mudança radical e justamente para que a gente possa utilizar esses talentos. Porque a gente está se enganando. Até então, a gente passava 8 até 12 horas por dia trabalhando loucamente para adquirir o quê? A moeda material. E muitos de nós, mal, a gente tira 1 hora por semana para a gente se dedicar ao nosso empreendedorismo espiritual. O que vem a ser esse empreendedorismo espiritual? Será que é só eu ir no culto religioso para poder tirar ali 1 hora e ficar orando? Lógico que isso é muito importante. A sintonia com o alto é sempre muito importante e é também um empreendimento, porque a gente está dedicando um pouquinho do nosso tempo. Mas o empreendimento espiritual, primeiro, é conosco mesmo. É para que a gente utilize os nossos talentos, todo o nosso conhecimento que tem ao nosso favor e a favor do próximo, de todos aqueles que necessitam de amparo. E nós temos muito mesmo a empreender. Eu perdi o meu emprego. O que eu vou fazer? O meu aluguel está atrasado. Eu não tenho como nem fazer supermercado esse mês. O que eu vou fazer? Lembra da parábola dos talentos? Primeira coisa, reunir-se
com a sua família, diálogo, entrar em sintonia com todos e mostrar que tem que se unir para que juntos consigam se empreender para poder se auxiliar. Então, nesse momento, a gente deve utilizar os nossos talentos, né? Aumentando os nossos conhecimentos, viabilizando o nosso tempo para coisas que realmente vão fazer efeito em nossa vida, vão fazer uma diferença em nossa vida. Então, ao invés de a gente ficar esperando a pandemia passar, a gente deve fazer alguma coisa. Todos esses cuidados que os nossos órgãos de saúde estão exigindo de nós são muito importantes. Só para vocês terem uma ideia, quando eu falei em agradecer a pandemia, é porque até a questão da higiene, a gente está aprendendo agora o que é correto. Olha, né, em pleno 2020, a gente está aprendendo a se lavar, a ter os cuidados necessários com os alimentos, a saber interagir com o nosso próximo, com os cuidados necessários. Então, assim, é uma coisa muito primária ainda. Então, nós temos que aproveitar esse momento e utilizar a nosso favor. A internet, as mídias estão aí. Vamos nos condicionar a coisas que realmente valham a pena. Vamos buscar o entendimento familiar, observar o trato com os nossos filhos, a educação, o trato com o nosso cônjuge, com os nossos familiares. Então, tudo isso aí é muito importante. E eu gostaria de contar uma historinha para vocês. É um conto indiano em que fala o seguinte: a Dona Esperança foi chamada até uma cidade, lá na Índia fora. Chegando lá, na porta da cidade assim, encontrou-se com a peste negra. A peste negra, toda doidona lá, doidinha para poder adentrar aquela cidade, devastar aquela cidade. Aí a Esperança fala: olha, alto lá, peste negra, o que você está querendo? Você está querendo entrar nessa cidade? Olha, aí a peste negra explicou: eu preciso adentrar nessa cidade, né? Eu preciso dar uma freada nessa cidade, porque ali as pessoas só pensam em ter. Ninguém procura sua ascensão espiritual. Então eu fui convocada como realmente um ceifador que vai poder dar um alerta naquele povo. Aí a Esperança notou que a peste negra, ela estava fazendo o seu trabalho e permitiu que ela adentrasse. Então a peste negra adentrou ali, devastou. E só porque antes a Esperança tinha perguntado para ela, assim: mas você vai levar quantos com você? E a peste negra havia alertado: 10 mil, eu vou levar 10 mil comigo. Aí a cidade tinha quase 1 milhão de habitantes e a Esperança falou assim: 10 mil é um alerta, né? E permitiu que ela adentrasse. Passado alguns dias, a Esperança, né, foi chamada ali, muitas pessoas a chamaram e ela adentrou a cidade. Quando ela adentrou mesmo ali para levar esperança, para levar a sua vibração, a sua energia ali para todos, aí de repente topou de novo com a peste negra saindo da cidade e viu a cidade quase toda devastada. Falou assim: mas peraí, peste, você não falou que era 10 mil só que você ia levar? Você levou mais da metade da cidade. Mas por quê? Eu falei assim: não, o trato era 10 mil. O restante foi por conta deles mesmos, por causa do medo, da falta de fé, da intemperança. E aí não pude fazer nada. Fazer o quê? Eles quiseram vir. Fim da história e moral da história. Ou seja, na verdade eram para ter ido apenas 10 mil. Mas o restante, por que o restante foi? Por que a grande maioria da cidade foi? Por medo, por temor, por falta de vigilância e justamente por não terem utilizado os talentos que Deus lhes ofertou. Na verdade, essa maneira de falar, Deus ofertou, é muito interessante, né? Mas todos os nossos talentos, na verdade, fomos nós que galgamos, nós que buscamos, nós que conquistamos. Então, se a gente até agora, nesse momento aqui,
nós somos a melhor forma de nós mesmos, porque nós estamos vindo de outras encarnações que com certeza a gente era muito pior do que a gente é hoje, né? Então, vale lembrar que a gente tem muita bagagem e a gente podia sim utilizar isso em forma de empreendedorismo espiritual. Então, me empreender espiritualmente é justamente cuidar de mim, cuidar do meu próximo, aumentar os meus conhecimentos e utilizar dos meus talentos em prol de mim, da minha família e de todos ao meu redor, tá? Então, fica aqui o convite também para as nossas atividades sociais aqui na Casa de Fraternidade José Caetano, que agora está acontecendo todos os sábados, né, a partir das 2 horas, com a entrega das cestas básicas, e nós estamos com a nossa evangelização virtual e contamos sempre com vocês. Que Jesus os abençoe, mas não serei eu que farei a prece final. Nós temos uma convidada muito importante para nós e com todo amor, né, que eu deixo para ela finalizar. Que Jesus os abençoe. Para mim, para meus filhos, para os que estão na rua, para os que estão me ajudando também. Agradeço muito a Deus por essas pessoas que estão me ajudando, principalmente vocês. E também eu dou um pouco, mas o pouco que eu dou, eu agradeço a Deus. E peço muito a Deus por vocês, para todos que estão viventes, que estão aí, né, sofrendo muito, os parentes. Está no hospital, eu rezo muito, eu peço muito a Deus para os que estão no hospital, as famílias que estão sofrendo, as pessoas que estão indo embora não podem nem ver, né? Os que estão lá doentes não podem estar ajudando.